Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje a gente tem mais um episódio da série de vídeos Por Onde Anda, em que a gente fala com as pessoas que passaram pelo departamento, pessoas importantes do departamento, que estão pelo mundo fazendo coisas brilhantes, ações brilhantes em saúde mental e em psiquiatria. E hoje eu tenho a honra de conversar com a doutora Denise Amino. A doutora Denise Amino, ela é formada em medicina pela Escola Paulista de Medicina, fez residência em psiquiatria no departamento de psiquiatria da escola e ela foi supervisora do ambulatório longitudinal do departamento e ela foi preceptora da residência durante o período em que ela esteve na residência. Inclusive, Denise, não sei se você lembra disso, você esteve na minha entrevista de seleção da residência e, assim, foi super legal te conhecer naquele momento. Naquela época, quando eu entrei na residência, você era preceptora. E assim, era uma figura de bastante acolhimento e de bastante cuidado com os residentes. Algo que eu fui perceber depois dos anos que faz parte da sua personalidade, né? E tive a oportunidade de encontrar com você em outros momentos. Mas depois que você passou pelo departamento, nessa trajetória ali, que você ficou alguns anos e construiu assim, admiração por todas as pessoas do departamento, você foi trabalhar com saúde pública, com saúde mental pública. Você foi para o AME Vila Maria, que é um projeto idealizado por várias pessoas do departamento e uma unidade de saúde do governo do estado de São Paulo, que é uma inovação no atendimento de saúde mental no Brasil e uma estratégia de muito sucesso, né? Então, você foi coordenadora médica e depois você assumiu a diretoria técnica do AME, fazendo daquele ambulatório um ambulatório muito admirado. Assim, todas as pessoas que trabalham no AME se sentem gratificadas, veem o tanto que aquilo é positivo, e eu sei que muito disso é fruto do seu trabalho, da sua dedicação. E aí você não para, né? Depois disso foi fazer a assessoria da microrregião norte, e nesse momento você assumiu uma posição de gerente médica mais ampla, que faz a integração de várias unidades da SPDM na microrregião norte. Assim, eu te diria que eu não conheço mais ninguém que conheça melhor de rede de saúde mental que você. Assim, é disparado a pessoa que mais entende e sempre que... Já tem tempo que a gente não trabalha assim junto no dia a dia, mas sempre que eu discutia alguma situação de relação com a rede com você, eu ficava impressionado como é que você tirava um coelho da cartola e descobria soluções que ninguém mais conseguia enxergar. Então, Denise, muito obrigado por ter topado falar com a gente enfim, é um prazer ter você conosco. Obrigada, Elson, né, pelos comentários, né? Acho que não é tudo isso, mas vou tentar, né, contar um pouquinho aí como foi o dia a dia, né? Como tudo isso aconteceu, que eu acho que nem eu esperava muito, né? Não, eu diria, Denise, assim, você é uma pessoa de trabalho, né? Você raramente gosta de aparecer nos holofotes e até por isso eu te agradeço de ter topado conversar, mas a gente precisa mostrar as pessoas brilhantes que a gente tem no departamento, né? Em várias áreas de atuação da saúde mental, na clínica, na pesquisa, na supervisão, na docência, e na saúde mental pública, né? Que é o seu caso. Então, assim, me conta como é que foi essa trajetória, como é que tudo começou? Acho que é difícil dizer aí onde tudo começou, né? Mas vou contar um pouquinho, então, né? Quando eu entrei na escola, eu acabei participando do centro acadêmico, né? Então, eu fui coordenadora de relações internacionais. Eu cuidava dos intercâmbios, inicialmente da universidade, né? Da Universidade Federal de São Paulo, da escola. E já no ano seguinte, eu fui coordenadora do Brasil, né? Então, eu Uau! coordenava todos os estágios, todos os intercâmbios dos alunos de medicina do Brasil. Sério? Acho que um pouco assim, na verdade, é isso, né? Eu acho que eu tenho talvez uma dificuldade, né? E uma facilidade aí de que eu vou assumindo as coisas, mas eu levo muito a sério, né? Eu sou muito curiosa, então eu vou muito atrás, né? Eu quero entender as coisas, como elas funcionam. E eu acho que não foi diferente o intercâmbio, né? Então, acho que eu comecei com uma curiosidade, né? Participei. Eu gostava muito de viajar, ainda gosto, né?
E aí participei de um evento, vi as viagens, né, que os coordenadores faziam, falei, nossa, que legal, né? E aí comecei a participar localmente no ano seguinte, né? Eu acho que a gente até teve uma homenagem do reitor naquele ano, né? Porque o intercâmbio ficou tão destacado na Unifesp. Mas é isso, é tudo muito, entre aspas, sem querer, né? Vou usar esse termo, mas depois você pode me corrigir, né? Eu diria assim, não é 100% planejado, mas quando você entra num projeto, você entra para fazer acontecer, né? Eu acho que eu nem esperava, né, virar coordenadora nacional, mas é isso, né? Eu gosto, vou gostando das coisas que eu vou fazendo, e aí esse é o grande problema, porque eu gosto de tudo, né? Então, tudo que eu faço, então acho que todos os empregos, né, que eu tive, eu sempre gostei, enfermaria, pronto-socorro, CAPS, o próprio AME, né? Então, eu tenho um pouco essa dificuldade, né, talvez de focar, né, numa coisa só e de estabelecer uma meta, um objetivo. Eu vou fazendo e as coisas vão E vai, acontecer. e vai fazendo bem, né? Obrigada. Não, assim, a gente, pulando um pouco, eu lembro uma época que você, eu poucos anos assim depois de terminar a residência, e eu não sei que raios que você enxergou em mim, então, e me indicou para também um cargo de coordenação médica, né? E, enfim, e o tanto que você trabalhou para que a minha função, eu conseguisse exercer a minha função bem. Assim, eu lembro foi de pegar na minha mão, de falar, ó, faz assim, faz assado. E foi uma época muito muito feliz da minha vida, assim, ter a sua mentoria naquele tempo, assim, naquele talvez um ano e meio que a gente ficou muito próximo trabalhando junto. Mas assim, só para exemplificar que no meio de um monte de outras coisas que você estava fazendo e no AME que assim, ser a diretora técnica de uma unidade grande, importante, você tirava tempo e muitas horas para me ensinar o beabá ali de como dirigir uma unidade, né? Então, sua capacidade de fazer... eu nem sei se é uma questão de foco, porque assim, você consegue fazer tudo e tudo bem, né? Tudo espetacularmente bem, sabe? Enfim, é difícil ver, e enfim, estando no departamento e em relação com a SPDM, assim, é difícil ver um diretor capaz de fazer o que você fazia, né? Com uma visão tão cuidadosa de todos os aspectos da unidade, é algo difícil de encontrar, né? Mas, enfim, pulei as etapas aqui, na verdade a gente está falando do seu caminho na graduação e que você, talvez no primeiro grande projeto que você assumiu, você já teve esse destaque aí nos intercâmbios dos alunos de medicina, né? Eu acho que talvez eu tenha essa dificuldade de enxergar aí boas qualidades, né? Mas eu lembro que na própria época da residência, né, a gente teve... O meu ano foi um ano que muitos residentes desistiram, né? Ainda éramos só 6, né? Então, a partir do ano seguinte, o número foi maior, né? E metade da equipe dos residentes desistiram, né? Uau, eram 6, foi para 3. Isso. E a gente teve que pensar aí, eu acho que várias estratégias, né, para conseguir continuar tocando a residência bem e ao mesmo tempo, então, não prejudicar os dois lados, né? Nem a assistência, nem o ensino, né? E aí eu lembro que numa reunião com o professor Blay, ele falou assim para mim, né? Ah, você é uma excelente estrategista, né? Mas isso era lá, assim, eu não enxergava isso, porque eu acho que eu tinha dado alguma solução ali, né, de como conseguir manter a qualidade da assistência, pedindo um apoio aí para a equipe que estava começando da estratégia de saúde da família, né, os médicos de família, né, então acho que é isso, assim, hoje eu vendo retrospectivamente, né, que aí eu vou vendo que algumas pessoas tinham falado algumas coisas para mim, mas que para mim isso nunca chamou muita atenção, né. Sabe o que eu acho, Denise? É que para você isso é simples ou natural, assim. E você não se dá conta que não é natural, não é simples, que a gente não enxerga essas coisas que você enxerga tão facilmente, sabe? Não sei se faz sentido para vocês. Sim, com certeza. Pode ser, mas é É, isso. é a minha Demorou hipótese. muito, e eu acho que com o AME de fato, né? Eu acho que eu vi concretizar uma coisa, então acho que amigas também falavam, né? Brincavam comigo quando conversavam, falavam, poxa, Denise, o que você não toca que não dá certo, né? E talvez, mas isso foi ao longo, né? Nunca eu entrei assim, porque eu não me acho uma pessoa competitiva, né? Então,
nunca tive muito esse afinco de assim, olha, tem que dar certo, tem que ser o melhor, né? Eu me esforçava para fazer o que eu achava que era bom, Uhum. né? Eu acho que pesa um pouco, né? Que eu acho que, de fato, para quem trabalhou perto aí de mim, né? Sabe que eu sou uma pessoa mais exigente, né? Eu falo assim, que eu faço as coisas do jeito que eu gostaria que fosse para mim, né? Uhum. Então, acho que foi muito nessa lógica que eu brinco com as pessoas assim. É difícil explicar, porque eu acho que é tudo muito um bom senso, né? Eu acho que eu peguei a transição da preceptoria aí com a reforma de todo o currículo, né? Então, eu acho que é um esforço para tentar montar a residência de um jeito, já estou pulando também, né? Na época que eu fui preceptora, de um jeito que eu achava que tinha buracos aí na residência que poderiam ser melhorados, né? Uhum. Então, nessa transição da grade da residência, eu que estava na preceptoria, né? Mas também eu acho que eu sempre tive muito, assim, boas referências, né? De chefes, de figuras aí que eu me espelhava e tentava seguir um pouquinho, né? Então, não vou citar os nomes de todos os chefes para ninguém ficar chateado, né? Mas sempre tentava ir pegando assim o que cada um tinha de bom, né? O que as pessoas faziam e que eu achava que, nossa, que legal, né? Esse jeito, né? E aí, então, fui, né? Assim, eu acho que se no meu R3, né? O meu pai acabou falecendo de repente, mas eu acho que se isso não tivesse acontecido, talvez eu tivesse seguido uma carreira acadêmica, né? Porque eu É. acho que isso é o tradicional aí para todo mundo, né? Mas eu acho que com esse ocorrido eu falei, não, agora tem que me virar, né? E aí acabei indo muito, que você chama aí de saúde pública, né? E que eu acho que na época da graduação eu também já tinha essa preferência, né? Então, quando eu fui procurar estágio, né? Assim, não entrei achando que eu queria fazer psiquiatria, né? Então, eu fiz um estágio no Centro de Recuperação e Educação Nutricional, trabalhei numa comunidade com diabetes, né? Acho que eu sempre gostei muito dessa coisa da saúde pública, ajudei a estruturar a Liga de Geriatria e Gerontologia, né? A gente fez a primeira campanha de vacinação, então acho que é isso, é o que você falou, eu sou muito do fazer, né? Eu sou muito de pôr a mão na massa, de ver as coisas acontecendo, né? De estar lá junto, né? E eu acho que isso essas características que me ajudaram muito aí, eu acho que tanto na reestruturação da preceptoria, né, de conseguir talvez ter um olhar também mais humanizado aí, né, não só para a gestão, mas também para a assistência, né, o quanto eu acho que isso é um foco importante, né. Mas é o que eu falei, eu acho que tudo isso eu estou vendo retrospectivamente, né, na época eu acho que eu não sabia nem o que estava fazendo, né, mas tentava ter um bom senso e uma coerência naquilo que eu acredito, né? Uhum. E o que eu fazia de fato, né? Não, e como é que os caminhos vão acontecendo na vida, né? E a gente, por mais que a gente queira planejar, mesmo as pessoas que gostam muito de planejar, os caminhos vão acontecendo, às vezes de acordo com os planos, às vezes não. E eu fico pensando que, eu acho que seria um sucesso aí, qualquer que fosse a carreira que você tivesse escolhido ali, mas assim, como é que uma situação de perda e de luto ali acabou levando você para uma trajetória que eu diria assim que não tem mais ninguém, eu acho, na minha visão, assim, no departamento como você, né? Com essa experiência, com essa bagagem e fazendo isso tão bem, né? Talvez eu diria assim, uma peça única no nosso departamento, ainda que você não esteja atualmente vinculada formalmente ao departamento, mas eu considero você um dos grandes recursos do departamento para a gente pensar a saúde pública. Mas foi o que eu falei, né? Eu acho que, obrigada aí, eu só elogios, né? Nem acho que é tudo isso, mas tudo bem, né? Mas acho que tive bons chefes, né? Então, logo que eu saí da residência, a gente montou a enfermaria de Mogi, de psiquiatria dentro do Hospital Geral, Eu que não também sabia. tinha um pronto-socorro, né? A Você teve lá em Luciana Mogi. Yamaguchi, que era a chefe na época, que me convidou, né? Tinha sido minha preceptora. E então a gente começou do zero, né? E eu acho que é isso. Lá, acho que vendo retrospectivamente, eu já vou vendo assim, né? Que é essa coisa do trabalho na rede. Então, me incomodava muito os pacientes que reinternavam, né? Porque a gente fazia todo um trabalho. E aí, daqui a 2 meses ele voltava. Então, a gente começou a fazer um ambulatório de egressos, começou a fazer
contato com a rede, para que esse paciente não voltasse, né? Para que ele tivesse uma assistência melhor e não precisasse de uma reinternação, né? Eu acho que eu falei, assim, eu tive ótimos chefes, né, que me proporcionaram aí me desenvolver muito, né, e sempre me deram muita liberdade para trabalhar, para fazer as coisas do jeito que eu acreditava, do jeito que eu entendia que eram coisas de qualidade, né? Uhum. Mas, assim, é isso, eu sou muito inquieta, né? Então, eu não gosto muito da rotina, né? E aí eu vou mudando de emprego, então, fui plantonista em Diadema, no Pirajussara, assim, geralmente, né? Eu acho que quase todos os meus empregos foram dentro da SPDM, né? Que eu acho que também, para mim, sempre foi uma instituição que prezou aí pela qualidade, né? Na assistência, né? Que se preocupa aí com o usuário, com o paciente, né? E, bom, aí tive vários empregos, né? Acabei caindo no CAPS Itapeva, lá, acho que é isso. A ideia inicial é do Dr. Nassime, né? Mas o diretor na época, o Mário, falou, olha, tem uma proposta da gente fazer inserção no mercado formal de trabalho dos usuários de transtorno mental, quem se interessa, e aí lá vou eu, né? Foi você. Porque eu tinha uma crítica também, né? Falar assim, poxa, a gente faz tanto grupo aqui, né? E a gente vê que os pacientes melhoram, mas eu não consigo ver a reabilitação de verdade lá fora, no mundo real, né? Então fica um mundo muito protegido aqui internamente. Então eu acho que é isso. Eu sou muito curiosa, né? Eu acho que essa coisa do desafio, né? E isso acho que foi o próprio Dr. Nassim que acabou falando para mim, né? Que eu também não percebia, né? Eu me acho mais receosa, assim, mais, né, cuidadosa, não for aceitando as coisas de uma hora para outra, né? Ou sem pensar muito, né? Mas aí eu falei, poxa, legal, né? Acho que isso vai de encontro com o que eu também gostaria. Eu queria ver os usuários, né, no mercado formal, né? E aí a gente montou um projeto que hoje até é o grande destaque do Proesc, né? Mas a Luciene é cria do AME, né? Uhum. Essa ideia originalmente foi lá dentro do Canapcitapev, que a gente que começou dessa Ah, parceria aí entre a SPDM e o Capcitapev. Então a gente dava apoio para algumas unidades que faziam a inserção do portador de transtorno mental no mercado formal. que legal, eu não sabia Então a disso. gente dava o apoio para a unidade e dava apoio para o paciente no tratamento. Não Né? sabia disso, que esse bebê aí, você participou Pois é. do crescimento. Era uma equipe, né? Tinha a Fernanda Pimentel, que é a TO, né? A Larissa, que é a TO também, que hoje já tem então mais no Itapeva, que foram do departamento também, Aham. né? Que Nossa. trabalharam comigo. Não, e esse é um projeto muito bonito, né? De Isso. E inserção. aí a gente levou isso para o AME, né? Então, quando eu saí do Itapeva e fui para a coordenação do AME, eu ainda permaneci um tempo no Itapeva. E eu acho que essa era a minha tristeza, né? De ter que deixar projetos no meio. Né? Eu não Uhum. gosto de deixar as coisas inacabadas, mas óbvio, né? Não dá para a gente terminar tudo também, né? E aí, né? Mas aí o Mário falava para mim, falou, não, Denise, você pode fazer isso lá no AME, né? E eu Uhum. falei, não, mas a proposta é diferente, o AME vai ser um ambulatório temporário, né? E aí, acho que é isso, vai ficando desafio. Em algum momento eu consegui implantar isso lá no AME. Aí a Luciane participou de um evento aí do departamento e saiu do AME e foi para o departamento, né? Foi, Mas roubamos ela de você. eu acho que faz parte, né? Eu acho que assim, o Nassim falava muito para mim, né? O doutor Nassim falava muito para mim assim, a Denise, é assim, você forma as pessoas e elas vão para o mundo, né? E a gente vai assim ampliando as ideias, né? Até brinquei com ele, falei assim, não, mas a ideia originalmente desse projeto foi sua, inclusive, né? Que nem é da área de saúde mental, né? Mas trouxe essa proposta e eu falei, não, interessante, né? Acho que é um projeto que me interessa e fui tocando e depois coloquei lá dentro do AME, né? Uau. Então acho que de fato assim, né? Talvez é isso. O AME eu acho que foi um desafio muito grande, né? Porque acho que tinham muitas críticas a ele, né? Por conta de não estar na época, né? Nas políticas aí de saúde mental. E eu tinha, assim, acho que é isso. Talvez uma cobrança muito grande de tentar mostrar, né? Primeiro eu acreditar se aquilo era ou não era bom, de fazer aquilo ser bom, né? E também de conseguir mostrar resultado, né? Porque senão isso não se sustentaria, né? Então eu acho que é essa visão que foi me ajudando a trilhar aí os caminhos para o AME, né? Mas sempre com foco muito aí
do olhar humanizado, né? Eu acho que da qualidade também, que eu acho que isso a SPDM me ajudou muito aí a entender a lógica, né? Com a doutora Maria, nas reuniões, né? Então, acho que tudo isso foi juntando, né? E virou o que virou, né? Não, Denise, como assim, uma parte do nosso público para esses vídeos é também assim, as pessoas que não estão na área de saúde mental, pessoas que estão conhecendo o departamento, conhecendo as nossas estrelas. Conta um pouco melhor essa história do AMI, o que é o AMI, como é que surgiu a ideia, enfim, esse seu processo, eu achei muito legal o seu processo de convencimento, assim, de estratégia, que é assim, deixa eu me convencer primeiro, entender se esse projeto faz sentido, se eu vou embarcar, fazer funcionar e depois não só fazer funcionar, mas conseguir mostrar os resultados, né? Então, conta um pouco o que é o AMI, qual que é a ideia, como surgiu e esse seu processo de convencimento, como é que ele se deu aí? Na verdade, na gestação do projeto era o Gerardo, né, o diretor, e ele que participou, né? Mas a idealização aí foi dos docentes das grandes universidades, né? Então, a escola, a USP, a Unis, a Santa Casa, junto com o Ministério Público, que se reuniram, né? E tentaram propor um modelo para o SUS, né? De um ambulatório de saúde mental especializado, parecido com os modelos das universidades, né? Tá. Mas alinhado ao modelo que o Estado já tinha, o governo do Estado de São Paulo, de AME, né, que é isso, é um ambulatório secundário, tem um tempo, tem algumas normas aí, né, que além de melhorar o acesso para a população, também tinha uma questão de trabalhar o território, né, de capacitar a rede, né, e eu acho que é isso, talvez eu siga demais as leis e as normas, né? E eu fui tentando pegar item por item e colocar na prática, né? Não Tá. só da SPDM, mas também do governo do estado, do que eram as diretrizes, né, de humanização das políticas, e fui tentando implementar tudo isso dentro do AME, né? Por quê? Para mim era importante, então assim, eu tenho uma dificuldade aí, né, eu acho que fui aprendendo também isso na gestão, né, que assim, de criticar um outro serviço se nem eu consigo fazer. Uhum. Então, acho que foram várias questões, né? Então, a gente inaugurou o AME com 5 equipes iguais, né? E aí a gente foi vendo que a demanda na afetivas, né, de transtornos afetivos e de ansiedade era muito maior. E a gente teve que ir se adaptando à demanda da rede, né? Uhum. E ao mesmo tempo estruturando um serviço de qualidade, né? Então, Uhum. logo que o NAMI inaugurou, acho que além das críticas, né, por ser um modelo aí, o próprio nome, né, ambulatório médico de especialidades, né, que isso era um retrocesso aí dentro da reforma, né, eles falavam para mim, né, o pessoal da regulação, das vagas, falavam assim, é só uma questão de tempo, daqui a pouco a fila de vocês vai ficar de 6 meses. E até hoje, né, a gente tem uma espera aí de 15 dias para uma primeira consulta, para uma primeira 15 avaliação, dias? né. Então, acho que é isso, né? Eu vou pegando os problemas e vou tentando, junto com a equipe, né? Óbvio, né? Tem uma equipe super boa, e vou tentando ir resolvendo, né? Então, sei lá, vou dar alguns exemplos aqui, mas acho que é um pouquinho, né, do que é o AME, do que a gente tentou, né? A gente tinha uma dificuldade, acho que como todo equipamento especializado, da reinserção do paciente na rede, né? Uhum. E aí a gente foi criando ali grupos de referências para não desassistir o paciente, mas ao mesmo tempo trabalhando a lógica na rede, né, do cuidado integral, né, de que assim, não adianta a gente dar um atendimento bom no AME e ele voltar daqui a 2 meses ruim de novo, né? Uhum. E aí que a gente foi tentando construir um pouco a linha de cuidados, né, que aí eu vou falar um pouquinho, para tentar garantir que o paciente ele tivesse um cuidado bom, independente dele estar no AME ou não, Uhum. né, que ele ficasse bem. Então, assim, ele entra no AME, ele melhora, mas também era importante que ele mantivesse essa melhora, né? Sim. Então, foi muito nessa lógica que a gente foi trabalhando a questão do encaminhamento implicado, de garantir que o paciente tivesse inserido onde ele precisa estar inserido antes de dar alta do AME, Uhum. né? Isso através de sistema, através de contato com as unidades, né? E eu acho que isso também foi ajudando a rede a entender a importância desse tipo de olhar, Uhum. né? E aí a gente foi estruturando essa linha de cuidados que foram coisas que a gente aplicou dentro do AME Psiquiatria e que a gente percebeu que deram certo, né? Uhum. E que a gente foi tentando dividir com a rede e fazer a rede implementar,
né? E já posso contar o resultado final? Ainda não. Não, mas quando você Eu vou fala... esperar um pouco. Não, vamos falar, esse é o ápice, né, da nossa conversa. Mas assim, quando você fala de rede, você está querendo dizer especificamente a microrregião norte? Qual que é o... Me explica. É, Que é assim, equipamentos que você está se referindo? o AMI, ele fica na norte, né? Assim, ele foi idealizado para atender a zona norte de São Paulo, mas hoje ele atende, além da zona norte, as outras regiões de São Paulo, outros municípios também, Ah, é? né? Na verdade, eu acho que o que acabou acontecendo, né, que eu falo, eu acho que são tantas histórias, né, que 10 anos aí de unidade, eu até vou me perdendo um pouco, né? É, eu acho que quando o paciente ele tem a opção de uma escolha, né, e eu acho que não é uma crítica aos CAPs, né, mas eu acho que o próprio paciente acabava escolhendo, né, então, ou tratar no AMI, ou tratar no CAPS, né, então, eventualmente a gente falava, olha, tem mais indicação de CAPS, mas eu quero ficar aí no AMI, né, mas eu acho que só o fato de você ter, não vou usar um termo da competição, né, entre dois equipamentos, eu acho que isso faz com que todo mundo tente melhorar, né, então, Uhum. é, acho que pontualmente essa questão da linha a gente fez dentro da microrregião Vila Maria Vila Guilherme, que é uma supervisão técnica de saúde, também sob gestão da SPDM, aonde o homem fica fisicamente, É. né? Então acho que implantar essa linha facilitou, né, ser da mesma OS, né? Fisicamente o homem está lá e a maior demanda era daquela região, até porque o paciente vai onde é mais próximo da casa dele mesmo, né? Uhum. Mas outras ações a gente foi fazendo com a Norte toda, né? Então a gente participava dos fóruns de saúde mental e levava boas estratégias, né? Então, por exemplo, né, o protocolo do suicídio da Norte foi um apoio do AMI, né? Então, Uhum. quando eles começaram as reuniões, a gente levou um pouquinho assim, como que a gente entendia que era importante e como a gente organizava o risco de suicídio dentro da unidade, né? E Uhum. aí hoje eles fizeram, né, construíram a partir disso. Então, Uhum. acho que são essas boas ideias que a gente ia tentando levar para eles, né? Assim, conseguia compartilhar essa tecnologia ali Isso. que era idealizada no AMI, compartilhar com a rede é, que estava sob a mesma supervisão técnica, né? Isso, né? Então, acho que são vários detalhezinhos, né? Então, o acolhimento de demanda espontânea, né? Então, geralmente, quando você encaminhava para os CAPs, né? Eles falavam assim, não, tá sem médico, não dá para atender, volta amanhã. E isso me incomodava bastante, né? Porque eu falava assim, bom, se o AMI, que é um ambulatório, consegue acolher a demanda espontânea, mesmo com uma agenda regulada, né? Por que os CAPs não conseguem, né? Uhum. E a gente levava isso para as discussões, né? Olha, não como assim a gente consegue, vocês não, mas assim, acho que existe um caminho possível, né? Porque no AMI a gente tenta estruturar, organizar desse jeito, e eu acho que isso vai gerando um mal-estar também para os outros serviços de querer acompanhar tudo que a gente conseguia fazer também, Uhum. né? E eu acho que a qualidade, né? Então, a acreditação, né? Que hoje o AMI é o único serviço de saúde mental do SUS com o ONA 3, né? Que é o Ah, nível é? máximo aí o grau de excelência que a gente conseguiu quando a minha filha nasceu prematura, né? Então eu acabei não participando aí Foi recente o ONA 3, Denise? foi em 2019, em janeiro de 2019. Ah, uma conquista recente, parabéns. Isso, né? Então, a gente, em 2017, em março de 2017, a gente foi ONA 2 direto, né? Então, Uhum. são 3 níveis de acreditação, né? Nível 1, nível 2, nível 3. E aí, já na primeira acreditação, a gente já conseguiu o nível 2. Uau. E aí, depois de 2 anos, a gente virou o único serviço de saúde mental aí público que tem um nível de excelência, né? De gestão. Uhum. E aí eu acho que tem outras coisas que são além da assistência propriamente dita, né? Que eles exigem, né? Então, segurança do paciente, que eu acho que eram coisas que eu nunca tinha escutado na faculdade, né? E tive que ir aprendendo e pensando isso dentro da saúde mental. Então, acho que a qualidade é algo novo, né? No Brasil, principalmente na saúde mental, né? Essa questão da segurança do paciente, mas eu acho que é isso, acho que eu tenho essa habilidade aí de conseguir transpor o que é técnico para o real, né, para o dia Uhum. a dia,
e principalmente adaptar para a saúde mental, né? Porque as normas de segurança da OMS, de segurança do paciente, muitas são cirurgia segura, controle de eletrólitos, né? Mas eu fui tentando transpor a lógica do que é segurança do paciente dentro da saúde mental e implementar algumas ações aí dentro da unidade, né? E a UNA reconhece muito, eles gostam muito, né? Porque para eles também é uma novidade ter um serviço de saúde mental Uhum. de referência, né? É um exemplo, né? Vai, a ser seguido. Mas quando eu comecei no ano, eu também tinha minhas dúvidas, né? Que você falou, será que serve esse modelo? Será que é o melhor modelo, né? E aí que eu acho que a gente foi tentando consolidar dados, né? Mas eu acho que a gente ainda está engatinha, né? Acho que tem muito aí para a gente avançar, para tentar conseguir dizer, né? Se de fato, não só pela equipe, pelo que eu acho, né? Se o AMI era um bom modelo de saúde, né? Uhum. Tá. Uma avaliação objetiva, não só essas impressões. E eu devo te dizer assim que as pessoas que eu converso que trabalham no AME e a observação assim, é quase unanimidade, né, que o AME é espetacular. Denise, e aí no AME teve isso que você falou de linha de cuidado, né? Fala pra gente o que é linha de cuidado. Parece um termo simples, mas tem muita coisa envolvida nisso, né? Para variar na saúde mental, a gente sempre faz uma adaptação, né? Então, assim, na verdade, correto, né? Tecnicamente, o correto de uma linha de cuidados, ela é de uma patologia específica, Tá. né? E a proposta é que a gente faça também, né? Então, de depressão, de transtorno afetivo bipolar, assim, descrever um pouquinho qual é o caminho dele na rede, né? Então, quando ele tem que estar na atenção básica e como deve ser o acompanhamento na atenção básica, quando ele tem que estar na atenção especializada e como deve ser o acompanhamento na atenção especializada e aí contemplando a rede como um todo, né? Então, quando você perguntou assim, mas que rede é essa? A que a gente fez a linha mesmo, né, é a rede da Vila Maria, né, que são as UBSs, o Pronto-Socorro, o Hospital Vermelhinho, o CAPS do território, o AME, né, e o Pronto-Socorro geral e especializado de psiquiatria. Uhum. Né? Então, a gente está construindo, a gente está na implementação ainda, né, tentando pensar no cuidado integral do paciente, né, aonde quer que ele esteja. Então, assim, não dá para ele ter um atendimento na atenção básica e aí ele pula para a especializada, muda completamente, se perde tudo que ele já fez, né? Então, a lógica é um pouco a gente conseguir melhorar esse cuidado integral dele aonde quer que ele esteja, porque é uma rede, né? E a gente conseguir conversar melhor para melhorar o prognóstico dele, o acompanhamento. Então é isso, ó, ele sai da internação, é importante que ele siga um acompanhamento e não abandone. Então, como que a gente vai fazer essa ligação do pronto-socorro, da internação com a atenção básica, o AME, né? Como que a gente vai melhorando as relações, os processos, para que a gente garanta assistência para o paciente. E Foi meio nessa lógica. quando você fala, até você falou antes, assim, coisa do bom senso, mas, e parece, assim, parece coisas meio óbvias, né? Mas na prática, essas relações acabam sendo, pelo menos uma percepção, assim, minha, né? Acaba sendo um jogo de empurra o paciente, né? Não é uma integração que tem como foco o cuidado integral, como você disse, do paciente. Não sei se é por aí que você... Então, acho que é isso, né? Eu acho que é complexo porque é uma mudança de cultura. E aí a gente chama de linha de cuidado de saúde mental, mas não é uma patologia específica. A gente quis trabalhar com a rede, né? E eu acho que isso surgiu das minhas angústias do AME, né? De ver assim, olha, é isso. Como que eu vou ensinar a atenção básica? Como que eu vou compartilhar com a atenção básica a importância do cuidado integral? Porque impor, então acho que são coisas, e aí é isso, a gente vai usando coisas da gestão, coisas da assistência, vai mesclando tudo, né? Que eu acho que é isso uma das coisas que eu aprendi na gestão, né? Que assim, não adianta eu chegar com um protocolo pronto, por melhor que ele seja, né? Ele precisa ser construído aí com todo mundo para que as pessoas entendam a importância e a lógica, né? E sintam parte também disso para aderir. Né? Então, o que a gente percebia? Que quando a gente chegava com as coisas muito prontas, não acontecia. Sim. Né? Então, a gente estruturou a linha de um jeito em que a gente vai
fazendo ela nas unidades, mas eles trazem as demandas, Tá. né? Para que a gente consiga fazer com que eles tenham uma adesão melhor à lógica que a gente quer ensinar. É um pouco nessa... É difícil explicar isso, Não, né? mas deu para entender, assim, é muito mais produtivo porque você caminha nas demandas mais importantes para as pessoas que estão na ponta. Exatamente, E exatamente. isso é uma E ideia aí, dentro fantástica, né? disso, a gente vai levando os conceitos que a gente entende como importantes e que a gente vai identificando como buracos na rede, né? Uhum. Então, foi isso. Então, vou dar um exemplo, né? Você já comentou aí, depois eu acabei assumindo um apoio aí da assessoria da microrregião, né? Lá só tem um CAPS infantil, fora o AME e 13 UBSs, né? E aí a gente foi pensando estratégias de como sem ter um CAPS adulto, um CAPS AD, né, os buracos que ficavam, né? Então, assim, pessoas em situação de rua psicóticas, Tá. ninguém cuidava, ninguém conseguia cuidar, né? E aí a gente foi Em lugar estruturando, nenhum, né? mas a gente conseguiu estruturar as ações, né? E assim, tinha uma pessoa que há 4 anos estava, e aí a gente fazendo ação, e aí acabou funcionando, né? No fim, assim, é uma história, não vou contar aqui com detalhes, né? Mas é isso, a gente viu uma psicótica que ficou 4 anos na rua, né? Reencontrar a família que morava nos Estados Unidos, Uhum. né? Então, assim, acho que são histórias aí que vão Super fazendo a gente gratificante, né? acreditar, né, que é possível. Então, acho que é essa habilidade que talvez eu tenha, assim, de conseguir entender aonde está um problema e pensar estratégias para tentar resolver, né? Mas, óbvio, né? O AME tem 10 anos, né? Então, também não é do dia para a noite, né? As Não, e eu coisas fico são aos poucos, né? E essa percepção, assim, de que essas situações complexas de cuidado de alguém, elas são impossíveis de serem cuidadas num equipamento só, né? E com uma lógica de cuidado só. Então, essa raciocínio da integração da linha de cuidado de saúde mental com todos os equipamentos que compõem a rede é fundamental, né? E eu só fico pensando assim, poxa, mas por que que isso já não acontece no Brasil inteiro? Por que que não acontecia antes? Eu acho que Cara, agora o que a gente está tentando é transformar isso num modelo replicável, né? não. Então, acho que é o que eu falei, a gente não finalizou ainda, então a gente fez grande parte das 13 UBSs, porque também é tudo gente voluntária, né? Então, era isso. Eu era diretora do AME, ia fazendo isso, ia chamando o diretor de outra unidade, né? E pessoas que se interessavam, que compravam a ideia, né? Mas também a gente teve casos aí de gestantes em episódio de mania, né? Que deveriam estar numa internação, num CAPS, né? E que a gente conseguiu segurar a crise inteira durante a gestação na atenção básica com matriciamento, Uau, né? Então, uau. acho que existe o ideal, mas a realidade é outra e a gente faz o que é melhor dentro do possível, né? Esse é muito o meu lema, né? Assim, Sim, sim, não. E resultados impressionantes, né? A transformação que isso produz, inclusive enfim, na qualidade da assistência, mas na qualidade do sentimento do profissional também de saúde, porque esses casos difíceis, que o equipamento não tem recursos para manejar vários aspectos do caso, isso é muito frustrante para quem está atendendo. Que a gente, profissional de saúde, enfim, imagino que toda pessoa de qualquer área, você quer fazer a sua profissão bem, você quer ajudar aquele cara que está na sua frente. E quando você se depara com os limites, sempre há limites, né? Mas esse é um limite que é basicamente operacional e de gestão, né? é. E quando você me diz assim que essa foi um esforço voluntário que você percebeu de uma carência do local, eu fico pensando, quando você fala voluntário, eu entendo assim, ah, é algo não valorizado por quem financia a, enfim, a saúde pública, né? É, eu acho que Não era para ser mas voluntário. mas talvez porque também a gente da saúde mental tem uma dificuldade de mostrar resultado, né? Então eu entendo o gestor. E eu acho que esse foi um desafio também para o AME, né? Como que a gente consegue, e que é o que eu falei também, assim, acho que a gente está caminhando, a gente está tentando estruturar um caminho de resultados que consigam mostrar que serve, não serve, que é bom ou não é.
Mas eu entendo que para o gestor também é difícil, né? Porque eu acho que a gente da saúde mental, pela questão da subjetividade, pela complexidade, né, do diagnóstico, do tratamento, tem uma dificuldade maior de conseguir mostrar resultado, né? Então, quando a gente começou a linha, a ideia era tentar melhorar a qualidade da assistência, né? E o resultado foi que a gente reduziu a taxa de mortalidade por suicídio, né? Então, Uau! então A enquanto a implantação gente dessa linha começou. de cuidado reduziu a mortalidade por suicídio na região. Isso, na microrregião Vila Maria, Vila Guilherme, né? Então, a gente começou a implementação no piloto em 2016, né? Então, isso também é um aprendizado da qualidade. A gente testa, dando certo, a gente vai ampliando para as outras unidades e corrigindo, né, o que poderia ter sido melhor, o que a gente poderia ter feito de diferente, né? E começamos em 2016, né? E já em 2017, o Brasil aumentou aí a taxa de mortalidade por suicídio, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, a Coordenadoria Regional de Saúde Norte, que é onde o OMI fica, né? E aí uma das supervisões, que é onde a gente fez essa linha de cuidados, ela reduziu a taxa de Uau! mortalidade por suicídio e foi a menor taxa, pelo menos dos últimos 10 anos. Nossa, mãe. Acho que a gente precisa analisar com calma aí outros dados, né? Mas e trabalhando, é isso que eu falo, né? São tecnologias simples, né? A importância do acolhimento, né? Que a gente consiga acolher quando o paciente busca ajuda, porque aquele é o momento, né, dele, né? Não dá para às vezes esperar agendar uma consulta, Uhum. né? Que é importante que tenha uma equipe que consiga acolher esse usuário naquele momento Na e demanda consiga espontânea. classificar, né, o risco, estratificar o risco e conseguir encaminhar ele para o serviço mais adequado, né? Então, acho Uhum. que a gente vai, né? A ideia é finalizar a implementação e depois a gente criar indicadores para ver se isso é ou não é bom e o que a gente precisa melhorar, né? Do tipo, encaminhou do PS do AMI para o PS, encaminhou certo, encaminhou errado, o paciente ficou, não ficou por quê? Então, a ideia é mais para frente a gente conseguir também avaliar isso e poder acertar aí outras questões, né? E Nossa, na infância a gente zerou há 4 anos já a mortalidade por suicídio. sério? Hum. Nossa, mãe. E até, assim, a taxa de suicídio no Brasil vem aumentando, mas na infância e adolescência vem aumentando desproporcionalmente mais, Mas, né? E vocês conseguiram zerar. é, acho que a Nossa. pandemia talvez mude um pouco os dados, né? Mas a gente tem acompanhado, né? Mas eu acho que agora que, né, quando a gente teve o resultado aí do AME, da linha, né? As pessoas começam a me perguntar muito, né? O que eu acho que aconteceu, né? E eu acho que refletindo aí retrospectivamente, né? Eu acho que a gente tentou implementar aí o que de fato são os princípios do SUS, né? Da humanização e da qualidade na prática, né? Então Uhum. acho que e aí a gente tentou transpor isso para a rede, porque viu o ganho que o AMI teve nesse aprendizado, né? E como isso melhorou muito a visão nossa, né? A qualidade da assistência, e aí tentou fazer isso com a rede também, né? E aí, assim, eu ouvi você me explicou essa história maravilhosa aí uma vez, e o Tico e o Teco não juntaram. Aqui no outra entrevista, eu falei meio como se fosse uma ação só do AME, mas não, é uma É, ação é, de todos os equipamentos dessa microrregião trabalhando na linha de cuidado de saúde mental. O que é mais bonito ainda, né? é. É, É que eu acho que o AME encabeçou, né, e chamou aí as unidades, estruturou, né, e eu acho que ainda é quem acaba dando a supervisão da linha, né, então eu ainda participo dessas implementações, né, faço, eu acho que é o que eu falei, a gente vai é o vendo os papel, desafios, e né. no fundo é o papel da unidade especializada, né? E assumir isso, e como você disse, você, talvez entre tantas qualidades que você tem, a principal seja essa de implementar as estratégias que já estão escritas, que a gente já sabe, que já existem, e você tirar do papel e colocar na prática, né? Às vezes a gente inventa uma coisinha ou outra, né? Então, É, esse médico matriciador aí da micro, né? Que ele é, não existe, né? Mas é isso. Como a gente não tinha um CAPS, eu falei assim: não, a gente precisa de um médico que consiga fazer um matriciamento bom, né? Para a gente melhorar esses casos mais graves, né? E é esses casos mais em situação de rua, mais abandonados, aí que a gente tem conseguindo reverter aos poucos. não, ouvindo isso, assim, impressionante, Denise, olha,
assim, eu fico sabendo dessas coisas, você me conta gotas, né? Mas ouvir essa história completa, a sua trajetória, eu te diria que é inspirador, assim, é fantástico. E, Denise, a gente está chegando no final do nosso horário, assim, dessa conversa, e eu queria, como um dos objetivos dessa série de vídeos é inspirar os nossos jovens talentos enfim, a seguir trajetórias tão brilhantes quanto a sua, o que você diria para eles, para as pessoas que estão ouvindo, começando a carreira? Que mensagem você poderia passar? Acho que a gente recebe residente lá, né? E eles ficam maravilhados com os dados, né? Acho que as pessoas precisam acreditar, né? Querer fazer a diferença, né? É, e assim, não tem nada que não tenha, que não dê certo, né? Que não tenha um esforço, Uhum. né? Eu acho que as pessoas precisam ser mais curiosas, né? Ir mais atrás, mas é o que eu falei, né? Para mim é tudo muito do bom senso, né? Então acho que a Uhum. gente vai tentando ensinar uma lógica assim de questionamento, né? Da gente não ficar satisfeito com aquilo e sempre pensar que é possível, né? Então acho que a maioria dos médicos entra no homem falando: "Ah, a retenção básica não funciona, a rede não funciona". E aí eu acho que a gente vai tentando mostrar para eles que é possível, né? Que a gente precisa acreditar e fazer as coisas que a gente acredita acontecerem, né? E não dá para ficar só criticando, né? Só reclamando. Então, acho que esse foi uma grande questão para mim quando eu fui para o AME, né? Que eu falei, bom, agora você vai ver se as coisas são muito difíceis mesmo de acontecerem, né? Ou se, não vou falar, né? Má vontade das pessoas, ou se talvez falte um pouquinho de vontade aí, né? Das pessoas para acontecer, né? Eu acho que é uma visão estratégica que saia do dia a dia assistencial, simplesmente da rotina de cada pessoa. Eu acho que esse é o ponto. Porque a gente está, enfim, as unidades são, pelo menos é uma percepção, que as unidades ficam muito separadas e tem metas separadas e tem verbas separadas e às vezes são mesmo gestores, né, OS separado. Então, essa conversa de pensar que o usuário é o mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que é um salto. E é curioso, eu converso, eu já falei, brinco nesses vídeos, assim, que eu só converso com pessoas brilhantes, eu me sinto, um burro, né? E aí com algumas pessoas, por exemplo, com o Rodrigo Mansur, com o André Zugman, assim, a minha percepção de burrice é assim, eu nunca vou entender isso aqui que ele está falando. Agora, com você, o que vem é assim, como é que eu nunca pensei isso antes? Estava aqui no nariz e como é que eu nunca pensei isso antes? É muito interessante, assim, essa sua habilidade de reconhecer o que você chamou de bom senso, mas é algo assim, sabe, aquilo que está pairando no ar, mas ninguém vê, né? E aí você constrói tantas tecnologias inovadoras para a saúde mental, e eu diria que são coisas que são importantes não só para o Brasil, mas para os países em desenvolvimento, enfim, para o mundo, né? Eu acho que você é alguém que a gente precisa valorizar muito, Denise, porque você é fantástica. E eu tive o privilégio de conviver com você de maneira mais próxima alguns anos atrás. E sonho em trabalhar de novo muito próximo, viu? Você está convocada a liderar enfim, dar a devida publicidade para toda essa tecnologia maravilhosa que você ajudou a construir. E fica o convite, né, para quem quiser conhecer o AME, né, as ideias que a gente construiu, né, porque eu acho que o AME tem resultados próprios também, né, embora o suicídio tenha sido uma coisa mais geral, né, mas é isso, logo depois da abertura do AME, reduziu a taxa de reinternação do pai para metade, né, de 31 caiu para 12, 13%, então tem outros dados, né, de taxa de readmissão, né, mas se for explicar tudo aqui, a gente vai ficar 3 horas conversando A e gente... as pessoas vão ficar cansadas, né? Não, fantástico, Denise. Mas para Olha, quem tiver interesse, né, a gente está também à disposição lá para mostrar o trabalho, né? não, impressionante, Denise. Olha, parabéns pela sua trajetória. É realmente inspirador. E muito obrigado por ter topado conversar comigo.
tá? Imagina, obrigada a Bom, vocês. Eu acho que a ideia é bem legal, né? Eu acho que as pessoas mais jovens saberem que existem outras possibilidades, né? E tem talento para todo mundo, né? fantástico, Denise. Um grande beijo. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigada, Elson. Abraço.